Fala, palmeirense. Bem-vindo de volta ao canal Diego Iwato Marada. Hoje sábado, hoje tem jogo. Quando eu trabalhava no Diário de São Paulo, a gente costumava fechar o jornal tarde. A gente falava que jogo de sábado à noite, de domingo à noite é o horário do corno. Aí vocês pensam por que é isso. Vamos lá, vamos falar um pouquinho desse jogo. Palmeiras, eu acho que não tem nem que discutir, é um jogo para 3 pontos, é um jogo para vitória. O Grêmio numa situação complicadíssima na tabela, 3 pontos da zona de rebaixamento, com diversos desfalques. O time que vem para São Paulo enfrentar o Palmeiras tem desfalques em todos os setores. O palmeirense não vai ter a chance de rever o Lucas Esteves, ele foi cortado da viagem pelo Mano Menezes, parece que a situação dele não está muito legal no Grêmio. E o Palmeiras, por outro lado, tem em volta de 2 jogadores. A primeira volta é o Bruno Fux. O Mikael foi bem, mas parece-me que na ausência do Murilo, de fato, vai ser o Fux o dono da posição. Então tudo indica que o Bruno Fux vai ser titular ao lado do Gustavo Gomes. E aí é grande a chance de um cara que renovou o contrato até 2030 ser o lateral esquerdo de volta, que é o Piquerez. O Piquerez, ele muda muito o time do Palmeiras. Eu até falei em outro vídeo recente que o grande problema do Vanderlan no Palmeiras é o Piquerez, porque é uma qualidade muito superior, é um cara que talvez seja o melhor lateral do futebol brasileiro já há algum tempo, né? Um cara muito consistente, um cara que foi ganhando confiança, que foi se tornando um dos líderes do elenco, inclusive a renovação de contrato dele por tanto tempo coloca ele no mesmo rumo de outros caras, como o Gomes, como o Rocha, como o próprio Mike, que está de saída pro Santos, a gente também vai falar um pouquinho disso, que é um jogador para marcar época no Palmeiras, que é para ficar marcado na história, o cara para ser, enfim, fazer história no Palmeiras, ficar bastante tempo, é assim que o Palmeiras enxerga ele já é um dos líderes do grupo, até pelo tempo de permanência no clube, né? E como costumam falar os outros países de língua hispânica, por hierarquia, né? Que eles chamam de hierarquia. Que é um cara que, assim, ele se torna importante, se torna líder do elenco, porque ele é um cara que vai ganhando moral, né? É um líder técnico e é um líder também em termos de... os outros jogadores que chegam olham para ele como, pô, esse é um cara que entende Palmeiras, esse é um cara que tá aqui faz tempo. E isso corroborado por grandes atuações, o Piquerez é um cara imprescindível, né? O Palmeiras no ano passado sentiu muita falta dele, na ausência dele. E mais uma vez, não é que o Vanderlan seja um mau jogador, mas a disparidade, é a maior disparidade que existe entre titular e reserva, é o Piquerez. Ele é um cara que sabe jogar por dentro se for preciso, ele é um cara que sabe jogar por fora, ele é um cara que sabe fazer terceiro zagueiro, enfim. Acho que deu pra perceber que eu sou um grande admirador do futebol do Piquerez, e outro dia eu falei isso também, da parte estética dele, porque realmente é um cara boa pinta. Quando um homem acha outro cara bonito, ele fala boa pinta, ele não fala bonito. Então eu vou falar a verdade, é um cara bonito. E, enfim, isso à parte, o futebol dele realmente é muito, muito, muito acima da média. E é legal o Palmeiras poder contar com ele de volta. Agora, na vaga do Fux ali, não sei que o Mikael permaneça. O Abel às vezes gosta de dar sequência para os jogadores que ele quer dar confiança. O Mikael não foi mal na última partida do Palmeiras contra o Fluminense, inclusive foi bem, foi corajoso. Não sei, não colocaria todas as fichas na saída dele para a entrada do Fux, que na verdade é a lógica, mas eu teria um pouco de paciência, assim, um pouco de cautela para apostar. E aí vamos falar um pouquinho sobre a renovação do Piquerez, a gente já falou, ele vai ficar até 2030, vamos falar um pouquinho sobre a saída do Mike, que é um cara que vai fazer falta pro Palmeiras, mas porque ele compunha ali muito bem o grupo, mas é um cara que há muito tempo, assim, já não vinha sendo um jogador com quem o Palmeiras pudesse contar na lateral direita, inclusive ele vinha jogando mais como ponta do que como lateral, né? Ele entrava mais no ataque do que como lateral, e entrou bem. Vou lembrar, por exemplo, que no gol do Paulinho lá contra o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes, ele foi importantíssimo na jogada, ao puxar a marcação para a direita e confundir ali. E ele vinha desempenhando muito bem esse trabalho, mas a torcida pegava muito no pé do Abel e, por consequência, no pé do Mike, que não era o culpado, mas acabava sendo, por estar ali ocupando um espaço em que o palmeirense queria um atacante, alguém mais habilidoso, o palmeirense às vezes se voltava contra o Mike. Eu nunca vi ele ser xingado. Mas sabe quando o clima baixava no estádio com a entrada dele? Puta, ele vai colocar o Mike. E aí falava-se muito em dobra de lateral. E agora dificilmente vai ter essa dobra de lateral. Quer dizer, tem o Rocha ainda,
Então o Abel deve fazer ainda a colocação de dois laterais ao mesmo tempo. E eu sempre gosto de frisar que dobra de lateral não existe. Ele coloca dois jogadores que são laterais direitos para fazer funções diferentes. Não é que tem dois laterais jogando. Eu pego no pé dessa fala, dobra de lateral, mas eu entendo o que quer ser dito. E o Palmeiras deve ter o Giai como titular, deve ter o Marcos Rocha como opção, de experiência também, um cara que é um dos capitães. Eu acredito que seja o último ano dele, mas não sei, não surpreenderia se o Abel mantivesse ele no clube por mais um ano. Meramente por ele ser um dos capitães, um dos caras mais experientes, e um cara que não tem tanto problema físico assim, né? Não sei. Acho importante a gente pensar, conversei com algumas fontes, a subida do Gilberto pode acontecer, sim. É uma das questões que está na pauta. É um lateral de muita força, um lateral que o Castanheira já observou bastante, a comissão técnica já observou bastante, mas ele não teve nenhuma chance ainda no profissional jogando, né? Será que tem alguma coisa? Muitos jogadores que eram muito bons na base, que tinham muita cancha, a gente pode falar de Pedro Lima, a gente pode falar de, por exemplo, deixa eu pensar um outro caso aqui. O próprio Kevin teve pouca chance, caras que eram badalados na base, Iago nunca apareceu no time de cima, caras que eram importantíssimos na base, Gabriel Vareta, diversos jogadores da base que nunca tiveram, o próprio Patrick, capitão, que entrou na negociação do Gabriel com o Gabriel Menino, que trouxe o Paulinho, né? Então, tem alguns jogadores que não fazem essa transição, né? Não sei, tomara que o Gilberto faça a transição, porque ele é um cara que faz diferença, e eu gostaria muito de vê-lo no grupo profissional do Palmeiras, porque, assim, olhando daqui, né? Olhando de fora e vendo os jogos do Sub-20, me parece um cara de futuro. Mas tem uma frase que o Abel gosta de citar sempre, porque ele gosta de citar o Guardiola, né? Perguntaram uma vez pro Abel, pro Guardiola. Bom, agora no segundo ano do Phil Foden, né, no Manchester City. Falou assim, bom, ano que vem você vai ter o Foden. Ele falou assim, eu não sei. Eu não sei como é que vai ser o Foden no ano que vem, porque ele jogou comigo pouco nesse ano. Nem todo jogador bom da base é um bom jogador profissional. Então, às vezes a análise do pessoal do profissional é diferente da análise do pessoal da base. Eu cito o Iago, que era tido como um dos caras para ter futuro no Palmeiras, e um cara que não faz mais parte do clube. Então, espero que o Gilberto não seja esse jogador também. Mas voltando ao jogo contra o Grêmio, é um jogo para o Palmeiras fazer 3 pontos, é um jogo que o Palmeiras precisa ganhar para levar moral para quarta-feira. Eu não preciso nem falar para vocês, quarta-feira tem um Corinthians e Palmeiras em Itaquera, valendo vaga das oitavas de final, para as quartas de final da Copa do Brasil, né, o jogo das oitavas. É o jogo de toda essa sequência que o Palmeiras vai ter, que o Palmeiras pode empatar. Tem 3 jogos que o Palmeiras pode empatar. Essa ida contra o Corinthians, a ida contra o Universitário e o derby que vai ter depois. No fim dessa maratona toda, vai ter um derby. No dia 30. Então eu acho que esses são 3 jogos que o Palmeiras pode até empatar. Mas é melhor que não. É melhor que volte com uma vitória lá de Itaquera. Isso é plenamente possível. Mas, para chegar lá com moral, é ganhar do Grêmio, é jogar em cima do Grêmio. Eu acho que eu gostaria muito de ver o Palmeiras. Dessa vez o Palmeiras vai ter que propor jogo. O Palmeiras vai ter que jogar em cima. Eu gostaria muito de ver o Palmeiras apertando a saída do Grêmio. É claro que o Mano Menezes não é um técnico burro, não é um técnico bobo. Ele sabe aproveitar as fraquezas do Palmeiras. Ele conhece muito bem o Palmeiras, porque todo mundo conhece muito bem o Palmeiras, né? Mas o Palmeiras tem time, tem qualidade, tem treinador, tem tudo que é suficiente para fazer um grande jogo contra o Grêmio e conquistar esses 3 pontos. Estava aqui analisando como eu imagino que deve ser o time titular do Palmeiras. Vamos aqui falar. O Everton, Giai, Gomes, Fux e Piquerez. Aí o Fux pode ser substituído pelo Mikael e o Piquerez pelo Vanderlan, mas o Piquerez participou de todos os treinos da sexta-feira, normalmente. Então eu acredito que ele seja completo para voltar. Ele tinha um problema no ombro apenas, né? É um problema que não é diretamente ligado à parte que ele mais usa do futebol, que são os membros inferiores, né? Seria mais complicado se fosse um joelho, se fosse um tornozelo, mas sendo um ombro, eu creio que ele treinando um dia ele volta. Aí no meio a gente vai ter Moreno, Evangelista e Maurício. Eu acho que esse meio-campo tá se firmando. Eu acho que o Abel tá trabalhando esse meio-campo para ser o meio-campo titular do Palmeiras. Pelo menos até que chegue um novo nome, né?
E aí na frente, com a lesão do Felipe Anderson, uma lesão de quadril, deve tirar ele de combate por mais de um jogo. Eu acho que ele talvez não enfrente o Corinthians também em Itaquera, o que é ruim, já que ele vinha numa sequência. Aliás, isso é o tema pra gente falar no futuro, né? Jogou todos os jogos do tempo que ele teve na Lazio, ele jogou. E aqui no Palmeiras ele se contunde frequentemente. Calendário, gramado, não sabemos o que é, mas é frequente. E aí no ataque sem ele, Facundo Torres, Vitor Roque, e com a expulsão do Alan, pode pintar o Sousa titular pela primeira vez no Palmeiras. Sousa entrou bem no Maracanã, fez um bom jogo contra o Fluminense, deu assistência pro gol do Maurício, que iniciou a virada, que empatou o jogo, e tô muito curioso para ver como é que vai ser o Sousa desde o começo, jogando no Allianz Parque. Vai ser legal, é uma grande atração pro jogo de amanhã. Então, repetindo o Palmeiras: o Everton, Giai, Gomes, Fux e Piquerez, Moreno, Evangelista e Maurício, Facundo, Facundo, o Vitor Roque e o Sousa, né? O Sousa joga pela esquerda, então acredito que esse vai ser o Palmeiras. E aqui o Grêmio, vou até pegar a escalação que os amigos do GE colocaram aqui: Thiago Volpe, Gustavo Martins, Kahneman ou Gemerson, Wagner Leonardo e Marlon, Dodi, Alex Santana e Riquelme ou Edenilson, Alisson, que é um jogador que pode trazer problema para o Palmeiras, junto com o Bright White, e Christian Oliveira. O Bright White, que reclamou muito de questão de sintético no ano passado, vai ter que jogar no Allianz Parque. Vamos ver como é que vai ser o desempenho dele. Jogo para 3 pontos, neste sábado, 9 horas da noite, horário do corno, mas eu acho que o palmeirense tem que comparecer ao estádio, o preço está mais baixo, eu acho que é muito, muito legal que o palmeirense compareça para dar moral pro time também, para enfrentar o Corinthians. Parece que não, mas os caras sentem isso sim. E para você que chegou até aqui, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, curtir. Nossa ideia é chegar a 10 mil seguidores até a volta do jogo da Libertadores contra o Universitário no Allianz Parque. Nós estamos chegando em 8.800 inscritos. Muito legal isso, muito obrigado para você. Recomende para os amigos, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.